Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu vivo falando aqui nos vídeos, no canal, direto, em várias oportunidades, sobre o quão importante é o direito como uma ferramenta para a sociedade, uma ferramenta que busca resolver os conflitos. Ele busca encerrar as tretas que surgem entre as pessoas. Quando duas ou mais pessoas entram em algum tipo de discordância, geralmente vai incidir sobre essa discordância algum tipo de lei, algum tipo de julgado, algum tipo de norma que o direito possui para evitar ou para resolver esse conflito. Esses conflitos eles podem ser evitados tanto pela presença do direito, né? O direito existe, a lei existe, então as pessoas sabem como ou deveriam saber como se comportar, ou então, caso elas não respeitem essa legislação e alguma pessoa infrinja, alguma pessoa cause um dano a outra pessoa, o direito está dado para se resolver aquele conflito. Ou seja, os juízes eles vão usar o direito como parâmetro para dizer quem tá certo, quem deve reparar alguém. Só que nem sempre é preciso a presença do Estado para se resolver os conflitos. Porque o direito, ele é maior do que o conceito de jurisdição. Quando nós falamos em jurisdição no direito, muitas pessoas às vezes pensam em jurisdição dos filmes, lá, aqui não é minha jurisdição e tal, como se fosse uma região territorial. Não, jurisdição no nosso direito significa a prerrogativa, o direito de só o Estado impor, do só o Estado poder forçar as pessoas a obedecerem às normas. Mas, como eu ia dizendo, nem sempre o direito precisa do Estado. É óbvio que em algumas situações, alguns tipos de conflitos, é obrigatória a presença do Estado. Por exemplo, quando nós falamos de crimes, né? Alguém matou alguém, alguém roubou alguém, você vai ter necessariamente a presença do Estado, porque só o Estado pode, eventualmente, tirar a liberdade de uma pessoa. Mas, na grande maioria das situações, e isso é algo que eu tenho falhado muito aqui no canal, você não precisa da presença do Estado. Por que você não precisa da presença do Estado? Porque muitas vezes, usando o próprio direito como parâmetro, você e a pessoa com a qual você tem o eventual problema podem resolver isso. E essa resolução de conflitos, ela não é só um acordo informal que se alguém pode descumprir ou não. Não, o direito também fala, também regula sobre como você pode falar isso. Mas eu nunca falei, não trouxe esses temas aqui para o canal ainda, porque eu não entendo nada sobre isso. Então, para a gente falar sobre esse tema, hoje nós vamos ter aqui uma convidada muito importante, a advogada gaúcha Ana Luísa Pierrer. A Ana Luísa, ela trabalha com essa parte da advocacia resolutiva. Ana, seja muito bem-vinda ao canal. Oi, pessoal, Tássio, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando um pouco sobre esses assuntos que me são tão caros. E me apresentando rapidamente, meu nome é Ana Luísa Pierrer, eu sou de Porto Alegre, sou advogada com perfil colaborativo, mediadora de conflitos e já tem algum tempo que eu crio conteúdo pro Solução de Conflitos no Instagram, que visa justamente abordar esse assunto do tratamento dos conflitos, dos problemas, de outras formas que não por meio do processo judicial. Então, pessoal, deem as boas-vindas para Ana e corram lá no Instagram e se inscrevam, acompanhem, sigam o trabalho da Ana Luísa lá. E só para complementar, eu esqueci de falar, esse nosso vídeo aqui ele está sendo transmitido tanto aqui no nosso canal no YouTube quanto no Instagram da Ana Luísa. Então vão lá, sigam o canal da Ana, sigam o perfil da Ana lá, que vocês vão aprender muito sobre como resolver os seus conflitos sem precisar correr muitas vezes atrás do judiciário. Bom, Ana Luísa, vamos tirar hoje aqui a dúvida do pessoal sobre essa questão de resolução de conflitos. Ana, eu sempre costumo ver duas posturas diferentes, bem comuns das pessoas quando elas se deparam com algum tipo de problema. Algumas pessoas simplesmente falam assim, ah, não, deixa isso pra lá, é muita dor de cabeça, eu não vou querer entrar com um processo, isso vai dar trabalho. Outras pessoas não, outras pessoas quando estão diante de um problema, elas acendem assim aquele sangue nos olhos e falam, ah, você vai se ver comigo, eu vou te ferrar, pode esperar um processo aí. Nós temos aqui dois extremos, mas nós temos dois extremos de uma situação que envolve, ou as pessoas pensam que envolve necessariamente a justiça. A minha pergunta é, a gente só resolve os problemas dentro dessa esfera jurídica, né, com garantias jurídicas dentro da justiça? Você precisa entrar com uma ação para resolver todos os seus problemas? Pois então, Tássio, é o seguinte. Por óbvio que existe direito e existe justiça dentro do Estado, sim, dentro do judiciário. Assumir isso é ok para todos nós
Inclusive, a gente tem esse vício de usar justiça e judiciário como sinônimos, né? Quem é que nunca ouviu aquele fatídico "eu vou te pôr na justiça"? E aí que, de certa forma, isso passa a mensagem de que só existe justiça dentro do judiciário e que essa justiça só existe se a gente promove uma ação judicial. E isso não é de graça. Lá atrás, bem lá atrás, quando nós rompemos com o feudalismo e nos organizamos como uma sociedade capitalista, né, lá na era da modernidade, a promessa foi de que nós seríamos tratados como iguais por princípios de justiça exercidos através do monopólio da produção e da distribuição de direito pelo Estado. E aí, por óbvio, para ser coerente com esse modelo de organização política centrada no Estado, nós só vamos ter justiça dentro do judiciário. E foi aí que a gente internalizou que se a gente tem algum problema, a gente precisa que o Estado intervenha para resolver. E aí que não é por acaso que a gente usa justiça e judiciário como sinônimos. Acontece que, por óbvio, isso gerou crise. E não só por causa dessa quantidade surreal de processos que a gente tem, mas porque, e principalmente eu acho, o judiciário não consegue lidar com os anseios da sociedade. Judiciário e sociedade têm tempos diferentes, têm dinâmicas diferentes. E aí acontece que uma parte das pessoas vai, infelizmente, optar por deixar para lá. Porque essa crise faz com que a prestação judiciária seja muito cara, muito lenta e muitas vezes totalmente ineficiente para os desejos reais das pessoas. Essa é a tal da litigiosidade contida. A bem da verdade é que o judiciário não tem essa função de tratar conflitos. A função dele é impor uma solução a partir da análise daquela famosa tríade fato, valor, norma. E aí finalmente a gente chega no ponto. A justiça não necessariamente precisa estar dentro do judiciário. Aliás, Alain, que é um filósofo moderno contemporâneo, ele nos desafia ao dizer que a justiça não está exatamente na decisão do juiz. Ele diz que a justiça está no fato de que nós, sociedade, aceitemos que exista um terceiro que possa julgar os conflitos. Ou seja, né, em outras palavras, justiça é existir alguém autorizado e legítimo para dizer quem tem razão. O que esse alguém vai decidir já não seria mais uma questão de justiça propriamente dita. E aí, entendido tudo isso, a moral é que nós podemos sim encontrar justiça fora do processo judicial, de uma forma privada. Nós podemos negociar e resolver os nossos problemas sem a intervenção do Estado. Existem, inclusive, muitos métodos de solução de conflitos que podem ser usados, várias portas que podem ser abertas, dependendo do tipo de situação que a gente está vivendo. Pô, muito legal isso, Ana Luísa. Quando você falou essa questão da tríade, eu me lembrei logo da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, que é um vídeo que eu tenho lá no canal, aqui no canal, que explica exatamente quais são essas dimensões de fato, valor e norma e qual a sua importância para o direito. E outra coisa que eu achei muito interessante quando você falou sobre o que a decisão, a justiça estaria na decisão dos juízes, você me lembrou muito uma crítica muito contundente e que vem sendo repetida muitas vezes por um grande jurista, para mim o maior jurista brasileiro, que é aí do Rio Grande do Sul, que é o gaúcho Lênio Streck, que ele sempre critica esse posicionamento de que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. E não é. O direito não se resume ao que é produzido dentro dos tribunais. E quando você falou que existem várias formas de se resolver os conflitos de maneira privada, né, sem precisar se socorrer ao judiciário, quais são essas formas? Você poderia explicar pra gente como que essas pessoas podem resolver esses conflitos sem precisar necessariamente passar pelo judiciário? Claro, essas formas alternativas, entre aspas, eu prefiro adequadas, de resolver um conflito que são mais difundidas são a negociação, a mediação, a advocacia colaborativa, a conciliação e a arbitragem. A mediação é a que está mais popular nos últimos tempos, porque em agosto de 2020, agora no ano passado, está fazendo um ano, o próprio STF,
que é a nossa mais alta corte, criou um centro de mediação e conciliação que é responsável pela busca e implementação de soluções consensuais nos processos de lá. O paradigma da mediação trabalha com a ideia de que as pessoas envolvidas no conflito são capazes de tomar decisões a respeito das suas próprias vidas e de forma que é conferido a elas autoridade e poder com base na noção do empoderamento. Aqui, na mediação de conflitos, ao invés da heterocomposição do judiciário, onde um terceiro impõe uma decisão, nós temos a chamada autocomposição. Ou seja, quem está vivendo o conflito é que vai, idealmente, resolvê-lo. Então, a mediação de conflitos é uma técnica facilitadora, voluntária e não adversarial, que tem como objetivo desconstruir impasses. A ideia é gerar um contexto construtivo e colaborativo onde as pessoas possam construir acordos consensuados, autônomos e responsáveis com benefícios mútuos. O foco aqui é achar um acordo, uma solução que seja ganha-ganha, ou seja, ambos os lados têm que sair satisfeitos. Ao contrário do judiciário, que para um lado ganhar, o outro tem que perder. A gente costuma dizer, aliás, que o judiciário trabalha num contexto de perde-ganha, resultado soma zero, ou seja, mais um daquele que ganha, menos um daquele que perde, dá zero. Só que isso é meio equivocado, porque desconsidera os custos operacionais. Então, na verdade, nós temos mais um, menos um, mais custos operacionais. Então, isso faz com que muitas pessoas, mesmo que saiam ganhando do processo, fiquem insatisfeitas, porque tem o custo operacional de participar do judiciário. A mediação de conflitos ela é conduzida e gerenciada por um terceiro pluriparcial, que é o mediador, que não é nem juiz, nem terapeuta. O papel dele é facilitar a comunicação entre esses envolvidos a partir do discernimento entre as necessidades, as posições, que são superficiais, e interesses em comum, que é o verdadeiro foco, aquilo que está por trás de uma posição rígida. E aí, se ao final desse procedimento, que pode durar 2, 4, 6, 8 ou mais sessões, realmente houver um acordo, ele vai ser produto da conversa das pessoas e não de uma decisão imposta como é uma sentença judicial. E aí, aqui na mediação de conflito, as pessoas têm nome e têm voz. No processo judicial, a gente não pode esquecer que as pessoas são autor-réu, demandante-demandado, requerente-requerido, por aí vai. E elas só falam por meio do advogado. Na mediação, as pessoas são, de fato, protagonistas da gestão das suas próprias vidas. E isso assusta um pouco, porque se somos nós a decidir o que nós podemos ou não fazer, a gente não tem mais exatamente uma desculpa para descumprir, né? É fácil dizer que a gente vai deixar de fazer o que o juiz decidiu porque é injusto, é louco, é surreal, é muito caro, enfim. Na mediação, a decisão é nossa, a escolha é nossa. E além de nós sermos os autores das nossas próprias escolhas, a mediação, as práticas colaborativas, a conciliação, enfim, todos esses métodos adequados de solução de conflitos, eles são muito mais rápidos e econômicos, financeira e emocionalmente falando, do que o judiciário. Sobre a demora, eu não preciso nem falar muito, né, Tássio? Eu imagino que tu tenha bastante experiência com isso. Mas às vezes a gente não se dá conta do gasto emocional e financeiro que um processo judicial tem. Eu já cansei de ver ações em que os custos somados passavam o valor daquilo que estava sendo discutido. E também já cansei de ver relações que não precisavam ser quebradas, mais importante, na verdade, não poderiam, especialmente quando estamos falando de uma família, por exemplo, serem totalmente destruídas por um processo longo, caro, cansativo, que podia muito bem ter sido uma negociação. Claro que lidar com determinados tipos de problemas, de conflitos, nem sempre vai ser fácil, vai ser tranquilo, vai ser gostosinho. Pode ser muito dolorido. Mas ter esse poder de autogestão é 1000 vezes melhor
do que entregar essas mesmas questões sensíveis para pessoas absolutamente aleatórias que vão decidir por ti o que tu deve ou não fazer. Puxa, isso é muito interessante. Deixa eu ver se eu entendi bem. Quando a gente fala de processo, então, o que você disse é real mesmo. Além do judiciário estar entulhado, essa grande demanda faz com que os processos, inclusive as próprias regras processuais do jogo, fazem com que o processo demore muito. Isso que você falou sobre as pessoas saírem insatisfeitas do processo, muitas vezes até mesmo ganhando, é muito comum, porque a pessoa demora anos para conseguir um resultado. Aquele resultado, às vezes, nem sempre, eu não sei se as pessoas sabem disso ou não, talvez eu não tenha falado isso no canal ainda, mas às vezes você entra com uma ação pedindo 2 ou 3 itens. E se você ganha em 2 e perde em 1, você fala, eu ganhei o processo. Não necessariamente, porque naquele 1 que você perdeu, existe algo chamado sucumbência, em que você vai ter que pagar, por exemplo, custas, você vai ter que pagar, por exemplo, perícias que você requereu durante o processo. Então acaba muitas vezes chegando no final do processo, em que você queria ganhar 100 mil, você ganhou 70 e vai ter que pagar 30 de advogado e de sucumbência, ou seja, você vai ficar ali quase que elas por elas. E se eu não me engano, existem estudos que mostram que quando você resolve os problemas por meio da conciliação e da mediação, a satisfação dos dois acaba sendo maior. Isso é verdade, não é, Ana? Sim, com certeza, porque aquela solução, aquela construção que foi feita entre as pessoas é produto de conversa deles. O mediador, ele não opina, ele não sugere, ele simplesmente conduz a conversa. Então as pessoas vão acabar construindo a própria sentença, entre aspas, que vai resolver esse problema. Mas aí me surge uma questão. Nós estamos falando de pessoas resolvendo seus problemas sem a presença do Estado, sem a presença do juiz. Só que, se depois delas resolverem esses problemas, uma dessas pessoas não cumprir com a obrigação, ou então as pessoas falarem, olha, puxa, que legal, eu vi o vídeo do Tássio e da Ana Luísa e eu quero resolver o problema, mas será que isso tem validade? Será que existe segurança jurídica nisso? Será que eu não vou perder meu tempo, meu precioso tempo, entrando num processo de mediação ou de conciliação, para depois isso não ter validade no Poder Judiciário, isso não ter validade nenhuma? Como que funciona isso, Ana Luísa? Então, Tássio, é tudo muito seguro sim. Começa que utilizar esses métodos adequados de solução de conflitos não é obrigatório, não é uma imposição, muito antes pelo contrário. Um dos fundamentos da mediação, e que inclusive consta na Lei de Mediação, que é a Lei 13.140 de 2015, no artigo 2º, inciso 5º, é justamente a autonomia de vontade das partes. Ou seja, as pessoas participam se e enquanto quiserem. E eu aproveito e acrescento que eu entendo que esse inciso ele tem que ser interpretado de uma forma extensiva. Eu entendo que essa voluntariedade tem que ser informada. É importante que as pessoas estejam bem assessoradas pelos seus advogados que vão auxiliar nas questões legais que estão sendo discutidas. Então, a segurança começa por aí. Ainda que não seja obrigatório a presença do advogado, é altamente recomendado para que nenhum direito seja violado nem deixado para trás. Depois, é importante pontuar que eventual acordo que seja feito nessas sessões de negociação, e aqui eu falo negociação lato sensu, né, porque pode ser uma mediação, uma prática colaborativa, enfim, pode ser, e muitas vezes é obrigatório, mas ela pode ser levada para o juiz para homologação. E a partir desse momento que o juiz dá o seu ok, esse documento que foi feito pelas partes assume força de decisão jurídica mesmo. E aí, se houver um descumprimento, é possível que a pessoa seja acionada judicialmente, sim. Acaso esse documento não seja homologado pelo juiz, ele ainda assim constitui o que a gente chama de título executivo extrajudicial, o que significa que ele pode vir a se tornar juridicamente exigível numa ação própria. E isso está no artigo 20 da lei. Obviamente que no mundo ideal, eu te diria que se uma das partes simplesmente não segue o combinado, é absolutamente possível que se volte para a mesa de negociação, porque os acordos eles não são eternos e não são imutáveis. A lógica da coisa é justamente se adequar à realidade das pessoas. Se hoje o nosso acordo de ontem não funciona mais, a gente pode tranquilamente voltar e
conversar. Até porque em mediação, especificamente, o acordo, ele não é o objetivo final. Ele é consequência da comunicação entre as pessoas. Então, o objetivo da prática da mediação é tornar essa comunicação, essa conversa entre as pessoas possível, viável. Se houve comunicação uma vez, a gente entende que a partir dali vai ser sempre possível que ela exista. Mas como nós sabemos que nem sempre essa vai ser a realidade, todos podem ficar tranquilos, porque o acordo privado pode sim ser executado judicialmente, sem problema nenhum. E complementando, ou talvez explicando para o pessoal que não tenha entendido essa questão de execuível, né, de executar, geralmente quando nós entramos com um processo na justiça, esse processo tem o nome de ação de conhecimento, ou processo de conhecimento. Por exemplo, eu fiz um contrato e o banco está cobrando tal juros e eu digo que aqueles juros não são legais ou que não estavam no acordo. Vai se discutir na presença de um juiz quem tem a razão. Quem tiver a razão depois vai gerar uma dívida que vai ser paga de uma parte para outra. Essa primeira fase, que nós chamamos de ação de conhecimento, é uma parte em que o juiz vai olhar o direito e vai falar quem tá certo, quem tá errado. Essa parte, uma vez que ela termine, até bem pouco tempo atrás nós tínhamos duas ações distintas, né? Nós tínhamos a ação de conhecimento e a ação de execução de sentença. O que acontecia? O juiz sentencia e fala, fulano de tal tem a razão, então ele tem direito a receber 20 mil. Com esses 20 mil, eu chegava pro cara e falava, ó, tá aqui, eu ganhei a ação. Vai me pagar? Aí o cara fala, não vou pagar. Aí você entrava com uma ação de execução da sentença, onde não se discute mais quem tá certo ou tá errado. Se discute apenas em pagar aquela quantia que se deve. Que nessa parte da questão de ser execuível, né, de ser um título executivo extrajudicial, é que uma vez que você faça esse acordo, essa mediação, esse documento que vai ser homologado pelo juiz, quando alguém descumprir, ele entra direto para essa outra fase. O juiz não vai parar para ver quem tá certo ou quem tá errado. O juiz vai parar para ver, olha, o acordo foi esse e a pessoa não pagou e pronto. Então é aqui que reside, como a Ana Luísa bem explicou, a segurança jurídica dos acordos, porque os acordos são reconhecidos pela lei. Então, uma vez que você fez acordo, pronto, você não vai mais precisar discutir aquilo de novo em juízo. Outra coisa bastante interessante que é, como a Ana Luísa falou, a presença do advogado, ela não é necessariamente obrigatória. Mas como ela bem disse, não é muitas vezes recomendável vocês sem essa assistência jurídica. E sobre essa questão do advogado, porque muitas vezes você tem um problema, você pode procurar um advogado, mas você não precisa procurar o advogado necessariamente para entrar na justiça. Você pode procurar o advogado para tentar resolver isso fora da justiça, não é isso, Ana? Exatamente. Eu entendo que isso tudo que a gente conversou hoje pode parecer muito disruptivo, muito novo, mas o nosso próprio Código de Ética e Disciplina da OAB já há muito tempo nos diz, no artigo 2º, inciso 6º, que é dever do advogado estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instauração de litígios. Então, para que também a gente desmistifique um pouco essa figura do advogado como um profissional raivoso que está sempre preparado para a guerra, não. E já em 2016, o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, disse que o advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita. Mais ou menos na linha de tudo que a gente conversou aqui hoje. Sensacional, é muito interessante. Eu realmente não tenho conhecimento de resoluções de conflitos, mas eu sei. E hoje se tivesse um problema antes de entrar na justiça, pode ter certeza que eu acho que eu procuraria resolver esse problema com a outra parte por tudo isso que você nos falou hoje, Ana Luísa. É muito mais simples, é muito mais satisfatório, é muito mais barato e você vai ter um resultado que você mesmo vai participar da construção. Achei muito interessante essa nossa conversa. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Eu espero que você venha mais vezes aqui, que a gente possa conversar mais, aprofundar de repente sobre determinados temas. E vocês que estão nos assistindo aqui no canal, vocês deixem aí seus comentários, suas perguntas, suas dúvidas, que depois eu vou levar lá pra Ana Luísa e ela de repente nos stories do Instagram dela pode acabar resolvendo, pode acabar tirando as dúvidas de vocês. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado. Tássio, eu que te agradeço a oportunidade, pra mim tá sendo uma honra gigantesca estar gravando contigo. Como eu falei no início, eu te acompanho há bastante tempo já pelo YouTube
E eu tô muito feliz, de verdade. Gostaria muito de repetirmos a dose. Fico à disposição para responder quaisquer dúvida lá no Solução de Conflitos. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua disposição. Acho que tu é uma pessoa diferenciada, um profissional de gabarito. Eu que fico lisonjeado, pessoal. E os links das redes sociais da Ana estarão aqui no comentário fixado. Então vão lá e acompanhem ela. Nós vamos ficando por aqui. Um abraço a todos.